Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, neste instante sagrado que marca o fim de mais um dia, voltamos nossos corações a Ti. Olhamos para o céu estrelado, para a quietude que gradualmente envolve o mundo, e sentimos a necessidade profunda de nos conectarmos com Tua presença onipotente. É um momento em que as luzes do dia se apagam, mas a luz do Teu amor e da Tua verdade brilha ainda mais intensamente em nossas almas. Buscamos a Ti, ó Deus, como a ovelha busca o seu pastor, como a terra sedenta anseia pela chuva. Reconhecemos nossa dependência de Tua graça, nossa fragilidade diante das tempestades da vida, e a necessidade constante de Tua orientação divina. A noite chega, trazendo consigo um manto de descanso, mas também, para muitos, um tempo de reflexão sobre as batalhas travadas, as lutas silenciosas que nos consomem e as amarras que parecem nos prender, impedindo-nos de avançar na jornada da fé. Neste 21 de outubro de 2025, com o coração aberto e a mente focada em Tua soberania, apresentamos a Ti não apenas nossas petições, mas também nossas confissões e nossos anseios mais profundos. Sabemos que Tu és um Deus que ouve e responde, um refúgio seguro em tempos de aflição. As Escrituras nos ensinam em Salmos 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e é nesse esconderijo que buscamos nos abrigar agora. Não é um refúgio físico, mas espiritual, um lugar de comunhão íntima contigo, onde as preocupações terrenas perdem sua força e a paz que excede todo o entendimento se manifesta. Neste momento, sentimos o peso de correntes invisíveis que nos afligem. São amarras que se manifestam de diversas formas: o medo paralisante que nos impede de tomar atitudes, a dúvida corrosiva que mina nossa fé, a ansiedade que rouba nossa paz, os hábitos destrutivos que nos escravizam, as mágoas profundas que nos impedem de perdoar e de ser perdoados, os pensamentos negativos que se repetem incessantemente, as influências espirituais negativas que tentam nos desviar do caminho da luz, e até mesmo as pressões sociais e as expectativas alheias que nos sufocam. Estas amarras, Senhor, nos impedem de viver a vida abundante que prometeste, de cumprir o propósito que tens para nós, de amar e servir ao próximo com o coração livre e leve. É por isso que, nesta noite específica, com uma fé renovada e uma esperança que se reacende em nossos corações, clamamos a Ti, Jesus, nosso Salvador e Redentor. Pedimos que Tua luz penetre nas trevas mais profundas de nossas vidas, desfazendo tudo aquilo que nos acorrenta. Que Teu Espírito Santo, o Consolador prometido, venha sobre nós com poder, renovando nossas forças, dissipando nossos temores e nos capacitando a reconhecer e a quebrar toda e qualquer amarra que se oponha ao Teu plano perfeito para nós. Acreditamos em Teu poder transformador, na força do Teu sacrifício na cruz, que nos libertou do jugo do pecado e da morte. Nossa fé não é cega, Senhor. Ela se fundamenta em Tua palavra, em Tuas promessas imutáveis. Sabemos que, assim como libertaste os cativos, curaste os doentes e ressuscitaste os mortos, também tens o poder de nos libertar hoje. A cada dia que amanhece, somos confrontados com desafios, com tentações, com situações que testam nossa resiliência e nossa devoção a Ti. Mas é na quietude da noite, quando o mundo exterior silencia, que nos voltamos para Ti com maior intensidade, buscando a força e a clareza necessárias para enfrentar o novo dia com um espírito renovado e liberto. Neste momento, pedimos, ó Deus, que esta oração seja um marco, um ponto de virada em nossa jornada espiritual. Que as amarras que nos prendem há tanto tempo sejam agora desfeitas, uma a uma, com a força do Teu santo nome. Que possamos sentir a leveza da liberdade em Cristo, a alegria da salvação e a paz que só Tu podes conceder. Que esta noite seja um prelúdio para dias de maior intimidade contigo, de maior obediência à Tua vontade e de maior expressão do Teu amor em nossas vidas. Que possamos, em breve, testemunhar a manifestação plena da Tua glória em nós e através de nós, para a Tua honra e glória. Amém. A palavra de Deus é a nossa arma mais potente contra qualquer tipo de cativeiro, e nesta noite, buscamos aprofundar a compreensão de como essa verdade opera em nós. A Escritura, em Filipenses 4:6-7, nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, apresentarmos nossas petições a Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Essa passagem não é apenas um consolo, mas um guia prático para a batalha espiritual. As amarras que nos prendem muitas vezes se fortalecem na ansiedade e na falta de confiança na soberania divina. Ao invés de nos entregarmos ao desespero diante das dificuldades, somos chamados a transformar nossas preocupações em orações confiantes.
Consideremos, por exemplo, a amarra da autocrítica excessiva e da baixa autoestima. Esta é uma corrente sutil, mas devastadora, que nos impede de reconhecer o valor que Deus nos deu em Cristo. Frequentemente, ela se manifesta através de uma voz interior que sussurra insuficiência, que nos compara desfavoravelmente com os outros e que nos lembra incessantemente de nossos erros passados. No entanto, a verdade divina é que, em Cristo, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5:17. Nossas falhas passadas não definem nosso futuro, e nosso valor não é determinado por nossas conquistas ou pela opinião alheia, mas pelo amor incondicional de Deus. Portanto, ao invés de nos deixarmos acorrentar por pensamentos de inadequação, devemos declarar as verdades bíblicas sobre nossa identidade em Cristo, reconhecendo que somos amados, perdoados e redimidos. Ademais, enfrentamos amarras de vícios e comportamentos compulsivos que parecem nos aprisionar em ciclos destrutivos. Seja o vício em substâncias, em tecnologia, em jogos de azar ou em qualquer outra forma de dependência, a sensação de impotência é avassaladora. Contudo, a liberdade que Jesus oferece é completa. Ele veio para proclamar libertação aos cativos, Lucas 4:18. Essa libertação não é uma conquista nossa, mas um presente recebido pela fé. Ao nos arrependermos e confiarmos em seu poder redentor, ele tem a capacidade de quebrar as mais fortes cadeias. O processo de cura pode exigir tempo e perseverança, mas a certeza da vitória reside na obra consumada de Cristo na cruz e em sua ressurreição. Outra camada crucial a ser desvendada é a das amarras emocionais, como o medo crônico, a raiva reprimida e a tristeza persistente. Essas emoções, quando não tratadas à luz da verdade de Deus, podem se tornar verdadeiras prisões, limitando nossa capacidade de amar, de perdoar e de desfrutar da vida. O medo, por exemplo, nos paralisa, nos impede de arriscar, de confiar, de viver plenamente. A raiva não expressa se torna um veneno que corrói a alma. E a tristeza sem esperança nos afoga em desespero. A solução não é suprimir essas emoções, mas apresentá-las a Deus em oração, buscando a cura e a sabedoria divina para lidar com elas. O Espírito Santo nos capacita a discernir as raízes dessas amarras e a buscar a restauração completa. Além disso, as amarras de relacionamentos tóxicos e de influências negativas podem nos desviar significativamente do caminho da santidade e da paz. Pessoas que constantemente nos desanimam, que nos puxam para baixo, que nos incentivam a pecar ou que drenam nossa energia espiritual podem se tornar correntes pesadas em nossas vidas. A sabedoria bíblica nos aconselha a nos afastarmos de contendas e de pessoas que promovem a discórdia. Discernir essas influências e ter a coragem de estabelecer limites saudáveis é um ato de autoproteção espiritual e de obediência a Deus. A busca por companheirismo com outros cristãos que edificam e que nos impulsionam para mais perto de Deus é fundamental para quebrar essas amarras. Finalmente, há as amarras geracionais, os padrões de pecado e de sofrimento que parecem se repetir em famílias ao longo das gerações. Essas amarras podem se manifestar em problemas de saúde, dificuldades financeiras, vícios ou conflitos relacionais que parecem inexplicáveis. No entanto, a autoridade de Jesus sobre toda a criação, incluindo as forças espirituais, é absoluta. Ao clamarmos a Ele, confiando em seu sangue redentor, temos o direito de quebrar essas cadeias que se estendem por gerações. A confissão sincera, o arrependimento e a declaração da verdade sobre o poder libertador de Cristo podem romper esses laços ancestrais, abrindo um novo caminho de bênçãos para nós e para nossos descendentes. Diante da realidade das amarras que nos prendem, é fundamental que compreendamos que nossa luta não é meramente contra forças humanas, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestes, como descrito em Efésios 6:12. Estas são forças espirituais que buscam nos desviar do propósito divino, incutindo em nós pensamentos de desânimo, confusão e desespero. Uma das táticas mais insidiosas dessas forças é a manipulação da percepção da realidade, fazendo com que o crente veja seus problemas como intransponíveis, suas falhas como imperdoáveis e seu futuro como desprovido de esperança. Para combater isso, não basta apenas reconhecer a existência do inimigo espiritual, é preciso equipar-se com as armas que Deus nos provê: a verdade, a justiça, o zelo pelo Evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Agora, consideremos a aplicação prática disso no que tange às amarras da estagnação espiritual e da apatia. Muitas vezes, nos encontramos em um ciclo vicioso onde a falta de fervor na oração e na leitura da Bíblia leva a uma diminuição da nossa conexão com Deus, o que, por sua vez, alimenta a apatia e a falta de desejo por buscar a santidade. Essa estagnação pode ser sutil,
manifestando-se como uma sensação de estar no automático na vida cristã, sem um crescimento discernível ou um impacto genuíno do Espírito Santo em nossas vidas. Para quebrar essa corrente, é necessário um ato deliberado de fé, um compromisso renovado em buscar a presença de Deus com um coração sincero e humilde. Isso pode envolver a disciplina de reservar tempo específico para a devoção, mesmo quando não sentimos vontade, confiando que a obediência precede a bênção e que Deus honra a perseverança daqueles que o buscam. Além disso, as amarras da insatisfação crônica e do desejo incessante por mais podem nos impedir de apreciar as bênçãos que já possuímos. Em uma cultura que glorifica o materialismo e a gratificação instantânea, é fácil cair na armadilha de sentir que nunca temos o suficiente, que algo está sempre faltando. Essa mentalidade de escassez nos acorrenta, roubando a gratidão e a alegria que deveríamos experimentar na provisão de Deus. A superação dessa amarra reside em cultivar um coração grato, lembrando-nos constantemente de que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Aprender a contentar-se com o que temos, enquanto ainda buscamos o crescimento espiritual e o serviço a Deus, é um sinal de maturidade e liberdade. Outra faceta importante a ser abordada é a das amarras de promessas não cumpridas e expectativas frustradas. Em nossas relações interpessoais, seja com amigos, familiares ou cônjuges, a dor de promessas quebradas pode gerar um profundo sentimento de desconfiança e mágoa, que se manifesta como uma amarra que nos impede de nos abrir novamente. Da mesma forma, as expectativas não realizadas em relação à nossa própria vida, carreira ou ministério podem levar ao desânimo e à sensação de fracasso. A chave para quebrar essas amarras está em aprender a perdoar, assim como fomos perdoados por Deus em Cristo. Isso não significa esquecer a dor, mas liberar a pessoa, ou a situação, do poder que ela tem sobre nossas emoções, confiando que Deus pode usar até mesmo as experiências mais dolorosas para o nosso crescimento e para a sua glória. Ademais, as amarras de um legalismo sufocante ou de uma falsa espiritualidade podem nos aprisionar em um sistema de obras e rituais vazios, sem a verdadeira essência do relacionamento com Deus. O legalismo nos leva a acreditar que podemos ganhar o favor de Deus através de nossos esforços humanos, ignorando a graça salvadora de Cristo. Por outro lado, uma falsa espiritualidade pode nos levar a buscar experiências místicas ou sinais externos que nos afastam da simplicidade do Evangelho. Para romper com essas correntes, é vital retornar à pureza da mensagem bíblica, enfatizando a salvação pela fé em Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo em nossas vidas, que nos capacita a viver uma vida de amor e obediência genuína, não por obrigação, mas por gratidão. Por fim, consideremos as amarras de uma visão distorcida de nós mesmos, onde nos vemos como incapazes de impactar o mundo para o reino de Deus. Essa amarra, muitas vezes alimentada pela humildade falsa ou pelo medo de falhar, nos impede de usar os dons e talentos que Deus nos concedeu para sua glória. A verdade é que cada crente tem um papel vital a desempenhar na expansão do reino. Deus não nos chamou para sermos espectadores passivos, mas participantes ativos em sua obra redentora. Ao reconhecermos nossa identidade em Cristo e confiarmos em seu poder que opera em nós, somos capacitados a superar essa amarra e a nos tornarmos instrumentos de transformação, testemunhando seu amor e sua verdade onde quer que estejamos. A proteção divina não é uma armadura passiva que simplesmente nos cobre, mas uma força ativa que emana da nossa intimidade com Deus, um escudo que se fortalece com a fé e a confiança. Quando as sombras da adversidade se adensam, quando as vozes do desespero tentam nos dominar, é a crença inabalável no poder de Deus que nos sustenta. Pensemos nas amarras da desconfiança em relação ao futuro, um medo paralisante do que está por vir que nos impede de dar o próximo passo. Essa apreensão, muitas vezes alimentada por experiências passadas de decepção ou perda, pode nos acorrentar à inércia, privando-nos das oportunidades que Deus prepara. No entanto, as Escrituras nos asseguram que Deus tem um plano para nós, um plano de esperança e de futuro, Jeremias 29:11. Ao entregarmos nossas preocupações ao Senhor, permitindo que sua paz guarde nossos corações, desfazemos essas amarras e abrimos espaço para a fé que move montanhas. Ademais, há as correntes sutis da complacência espiritual, que se manifestam quando nos conformamos com um nível de vida cristã que não desafia nossos limites nem nos impulsiona para um crescimento mais profundo. Essa complacência pode surgir da falta de discernimento, da aceitação passiva das circunstâncias ou do medo de sair da nossa zona de conforto. Contudo, o chamado de Deus é para uma vida de constante aperfeiçoamento, para buscarmos a santidade com zelo e paixão. A superação dessa amarra exige um despertar espiritual,
um renovado anseio pela presença de Deus e um compromisso em buscar ativamente sua vontade, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e desconfortos. Outra forma insidiosa de aprisionamento reside nas amarras da comparação social e da inveja. Em um mundo cada vez mais conectado, onde somos constantemente bombardeados por imagens idealizadas de sucesso e felicidade alheia, é fácil cair na armadilha de medir nosso próprio valor e progresso em relação aos outros. Essa comparação nos rouba a alegria das nossas próprias conquistas e nos aprisiona em um ciclo de insatisfação e amargura. A cura para essa amarra se encontra na celebração das vitórias de cada um, reconhecendo que Deus nos deu dons e propósitos únicos. Ao focarmos em nossa própria corrida, sem nos desviarmos para olhar para o lado, permitimos que a graça de Deus nos capacite a florescer onde fomos plantados. É igualmente importante considerar as amarras da resistência à correção e ao conselho. A humildade é um pré-requisito para a liberdade espiritual, e a rigidez em nossas opiniões e comportamentos pode nos cegar para as áreas em que precisamos de mudança. Quando nos fechamos ao conselho de irmãos maduros na fé ou à repreensão amorosa que visa nosso crescimento, estamos, na verdade, nos acorrentando à teimosia e à imaturidade. A sabedoria bíblica nos incentiva a ouvir os conselhos e a aceitar a disciplina, pois elas nos conduzem ao crescimento e à retidão. Aceitar a correção com um coração aberto é um ato de coragem que desata as amarras da arrogância e nos alinha com a vontade divina. Por fim, enfrentamos as amarras da desesperança diante de situações que parecem insolúveis, como doenças crônicas, perdas irreparáveis ou conflitos familiares aparentemente sem solução. Nesses momentos, a tentação de desistir, de entregar os pontos, é avassaladora. Contudo, a fé cristã se fundamenta na ressurreição de Cristo, que demonstrou seu poder sobre a morte e sobre todas as adversidades. Ao nos apegarmos a essa verdade, permitimos que a esperança divina floresça em nossos corações, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A oração perseverante, a confiança na soberania de Deus e a crença em seu poder de intervir, mesmo quando tudo parece perdido, são as chaves para desatar essas amarras de desespero e experimentar a libertação que somente Ele pode oferecer. Ao entrelaçarmos os fios de nossa jornada espiritual até este ponto, percebemos que as diversas facetas da batalha e da libertação convergem para uma verdade central. As correntes que outrora pareciam intransponíveis começam a ceder sob a força de uma compreensão mais profunda e de uma fé que se aprofunda. As diversas manifestações do cativeiro, sejam elas internas, emocionais ou até mesmo geracionais, não são mais vistas como sentenças definitivas, mas como realidades que podem e devem ser transformadas pela ação divina. É como se, após uma longa caminhada em terreno acidentado, começássemos a avistar uma paisagem mais serena, onde os obstáculos que antes pareciam montanhas agora se revelam como degraus para um crescimento maior. Nesta convergência de percepções, é notável como a ênfase na ação divina se entrelaça com a responsabilidade do indivíduo em responder a essa ação. A força que desata as amarras não é uma força externa que age independentemente de nós, mas uma parceria dinâmica, onde o poder de Deus se manifesta plenamente naqueles que o buscam com sinceridade e perseverança. A compreensão de que nossa identidade está firmemente enraizada em Cristo, e não em nossas circunstâncias ou falhas, é o alicerce sobre o qual toda a libertação se constrói. Essa verdade, quando internalizada, age como um farol, guiando-nos através das tempestades e iluminando o caminho à frente, mesmo quando a escuridão tenta nos cercar. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que cada aspecto abordado, a força da palavra, a importância da fé ativa, a realidade da proteção divina, e a capacidade de superação das adversidades, não são elementos isolados, mas sim facetas de um mesmo diamante precioso. Eles se complementam e se reforçam mutuamente, criando um mosaico de esperança e poder que se desdobra diante de nós. A consciência dessas interconexões nos prepara para um entendimento mais abrangente e para a aplicação prática dos princípios divinos em nossas vidas diárias, antecipando um novo horizonte de liberdade e propósito. A cada passo dado nesta direção, a sensação de peso diminui, abrindo espaço para uma leveza renovada e para a plena expressão do potencial que Deus depositou em cada um de nós. Essa transição nos conduz a um momento de clareza, onde as implicações de tudo que foi discutido se solidificam, preparando o terreno para a conclusão que se aproxima. E assim, ao chegarmos ao crepúsculo deste dia 21 de outubro de 2025, não encontramos um fim, mas um novo alvorecer na compreensão de nossa liberdade em Cristo. As amarras que antes pareciam tecer um véu de escuridão sobre nossas vidas agora se desfazem, não por nossos próprios esforços, mas pela soberana ação do Espírito Santo que nos liberta e nos capacita.
A verdade central que emerge desta profunda reflexão é que a verdadeira força libertadora não reside na ausência de cadeias, mas na posse da chave que as destranca, a fé genuína e inabalável em Jesus Cristo. Ele é a rocha sobre a qual construímos nossa fortaleza inabalável, o médico que cura nossas feridas mais profundas e o libertador que nos arranca das garras de qualquer opressão. A jornada que percorremos juntos, desvendando as múltiplas camadas de aprisionamento, revela uma verdade ainda mais profunda. A libertação não é um evento único, mas um processo contínuo de rendição e confiança. As amarras que pensávamos ter rompido podem, em momentos de fraqueza, tentar se reatar. No entanto, a diferença agora reside em nossa capacidade de discernir essas tentativas e de invocar o poder transformador que já habita em nós. A proteção divina não é um escudo que nos impede de cair, mas um abraço que nos levanta quando tropeçamos, uma mão que nos guia de volta ao caminho, mesmo quando nos desviamos. A convicção que ecoa em nossos corações é que, em Cristo, somos mais do que vencedores, não por nossa própria força, mas pela força daquele que nos amou e se entregou por nós. Portanto, ao contemplarmos o céu noturno, que ele sirva como um lembrete constante de que, mesmo nas horas mais escuras, a luz de Deus está presente, pronta para dissipar qualquer sombra. As batalhas travadas e as vitórias conquistadas nesta noite não são meros relatos, mas sim testemunhos vivos do poder de Deus em ação. A verdadeira prática começa agora. Viver cada dia com a consciência da liberdade que nos foi dada, com a coragem de enfrentar os desafios que surgirem e com a alegria de saber que não estamos sozinhos. Que esta oração não seja apenas um eco de palavras, mas um chamado à ação, um convite para vivermos plenamente a vida abundante que Jesus veio nos dar, desatando não apenas nossas próprias amarras, mas também sendo instrumentos de libertação para aqueles que ainda se encontram cativos. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e mentes, e que a fé que move montanhas nos impulsione a cada novo amanhecer. A promessa é clara: em Deus, a libertação é completa e eterna. Amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e se inscreva no canal. Deus te abençoe.